Na segunda tela, aí é a hora que o Senhor retorna, né? Como diz o Evangelho de Mateus, da viagem, e aí ele vai querer encontrar os seus servos e eles terão que prestar contas a esse Senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. Aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. O homem que teve contato com Deus, através dos seus sentidos elevados, chegaram da criatura para o Criador, do invisível para o visível, do passageiro, do transitório para o que é eterno, do que é corpóreo para o que é imaterial. Então a arte tem função de elevar, gerar contemplação, admiração, abissalidade. Não é? Abissalidade seria aquele sentimento de embasbacamento, de você ficar admirado, encantado, deslumbrado. Então isso me faz lembrar uma poesia belíssima de São João da Cruz. São João da Cruz tem uma poesia que diz assim: ó prados e espessuras plantadas pela mão do meu amado, dizei-me se por vós ele há passado. Responderam-me as criaturas: por nós ele há passado, deixando apenas o seu rastro. Deus foi criando todas as coisas, preparando todo o cenário para depois criar o ser humano, o homem e a mulher, Adão e Eva. E depois Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E se tudo era muito bom, nós podemos entender aí, tudo era beleza. A beleza. A beleza porque tem o dedo do próprio Deus, tem o dedo do artista. Toda a criação, imaginando que foi uma obra de arte, Deus foi criando e foi assinando essa obra de arte. Já desde a antiguidade na Grécia, se tinha a noção de que o belo, a beleza, é uma nutrição interior. A alma, ela tem a capacidade de se alimentar de certos bens imateriais, assim como o corpo se alimenta de coisas materiais. Se você está precisando comer e não come, fica irritado, incomodado, a cabeça dói. Se você não dá ao corpo aquilo de que ele tem imediata necessidade, ele reage, e reage mal. A alma é a mesma coisa. A alma humana, a mente, ela tem certos tipos de fome, certas formas de sede. Do que a alma se alimenta? De beleza, de bondade, de verdade, de conhecimento. A alma precisa disso. Quando ela não recebe isso, ela vai se tornando também tacanha, atrofiada, e isso vai gerar malefícios com o tempo. Segundo a narrativa bíblica, né, Deus tomou o barro e com o barro ele fez corpo de Adão. Então, se você fecha os olhos e imagina Deus amassando o barro e construindo, né, esse corpo, construindo esse primeiro homem, né? Qual o protótipo que Deus usou para criar esse primeiro homem? Deus usou a si próprio como protótipo. Então Deus é a própria beleza. E quando ele cria o ser humano, ele cria o ser humano com beleza. Beleza. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aquele que recebeu 2 talentos é o talento da inteligência, da fé,
e das boas obras. Através da escola da doutrina, através do catecismo, através da Bíblia, ele aprendeu a sair da prisão desse mundo e se elevou às coisas do céu. Ele aprendeu que com boas obras ele pode chegar à verdadeira felicidade, à futura felicidade, à eternidade, ao céu. A santidade na vida cotidiana é quando a gente coloca todo o nosso coração, todo o nosso amor, quando a gente faz alguma coisa para Deus. Quando a gente faz um prato de comida, quando a gente arruma uma cama, quando a gente educa um filho para Deus, a gente faz aquilo com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, aquilo é arte, né? Aquilo é uma coisa artística. Então, por exemplo, coube a mim ser professor de opções. Eu já expliquei o que é uma opção, que é um produto financeiro, é um derivativo. Eu faço isso há 27 anos, eu já expliquei o que é uma opção 10 mil vezes. Agora, quando eu vou explicar para alguém o que é uma opção, é um contrato de direitos e obrigações, eu procuro fazer isso de uma maneira muito especial. Eu coloco muita energia, muita concentração, muito amor naquilo, porque eu quero que cada vez que eu explique, que eu faça aquela habilidade que Deus me deu, que eu pratique aquela atividade, que eu consiga mudar as pessoas, que eu consiga trazer essa mesma sensação de que aquilo foi feito com amor e aquilo me emocionou de alguma maneira. Então, se eu consigo explicar o que é um derivativo, quer dizer, se eu consigo pegar a coisa mais material e mundana que existe, que é o dinheiro, que são as finanças, e eu tento transformar aquilo em arte, eu acho que todo mundo é capaz de fazer isso, né? Se dedicar de coração a uma atividade, seja ela qual for, para que aquilo tenha uma posteridade, aquilo emocione as pessoas, aquilo inspire. A ordem é uma premissa da beleza. Então, a casa, os espaços estarem ordenados, ela gera essa beleza estética, né? Mas eu acho que quando a gente fala da beleza, a gente vai além da estética da decoração, da harmonia, das cores, dos móveis, de tons, enfim. A beleza, ela é um caminho de conversão, mas perceber a beleza das coisas é um exercício de contemplação, é um exercício de educar os sentidos. A beleza, ela está para todos. Ela está presente na natureza, no desenvolvimento do ser humano, como de quem já tem filhos, observar o desenvolvimento, o crescimento biológico, natural do filho. Porque a ordem do sofá inspira o olho no olho. Nessa era do materialismo tão rígido, tão exagerado, a gente percebe o quanto incomoda aquela casa que está um pouco suja, porque é uma casa mesmo e as janelas estão abertas e o vento entrando, e incomoda o sujar o pé ou a criança deixar a colher suja cair no chão. Então, qual é o tipo de ordem que a gente procura? Eu acho que o que hoje está confuso é a hierarquia da ordem mesmo, né? É claro que a ordem material, ela tem toda essa função, que é técnica, que é função dentro da arquitetura, mas ela tem essa função que é de gerar coisas belas, né? Das relações belas, dos olhares verdadeiros, da mãe que auxilia, da mãe que cuida, do pai que olha os filhos, né? Que olha para a esposa e para os filhos. Ela está presente nas relações, ela está presente nas decorações, nas linguagens artísticas. A beleza está para todo mundo. O primeiro período mais antigo da pré-história, lá do homem das cavernas, é chamado de pedra lascada. E o último já é chamado de pedra polida. Isso não é em vão, isso quer nos dizer algo. Quer dizer que o próprio homem das cavernas, numa vida totalmente rudimentar, totalmente nômade, ele se preocupava com a beleza. Ele queria que a ponta da lança de pedra já tivesse beleza. Ele queria que o pote de pegar água no rio para levar até a caverna para beber, ele já tivesse um ornamento. Existe uma construção de riqueza cultural muito grande ao longo dos séculos, em toda a história da humanidade, que
onde o homem ele se expressa por meio da beleza, pela arte, ele busca cada vez mais a beleza. Não à toa que os artistas que sabiam performar melhor nas técnicas é que eram contratados para fazer as grandes coisas. E não só na posição da arte sacra, mas da arte civil, dos prédios da arquitetura civil, dos grandes imperadores romanos. Era o artista que tinha uma melhor desenvoltura que fazia a imagem daquele imperador, não só no cristianismo, em toda a história da arte. Mas nem todas as pessoas conseguem perceber, absorver a beleza. Veio por fim o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão, aqui tens o que é teu. Então, o interessante é que os outros dois, o que recebeu a medalha de São Bento, o que recebeu a lamparina, multiplicaram seus talentos, como diz a palavra, mas aquele servo mau, ele fez o contrário, né? Ele enterrou os seus talentos. E ali, para simbolizar isso, o servo mau está entregando um pinico para o seu senhor. Então ele recebeu o dom da arte, mas entregou um pinico, enterrou o seu talento. E esse pinico faz referência a Duchamp, quando enviou o mictório para o Salão de Artes, né? Quando que a história da arte rompe conscientemente com a beleza? Na modernidade, que é a era das revoluções. E não no começo da modernidade. Os primeiros movimentos da arte moderna, eles ainda têm muita beleza. Eles são belos. Mas existe uma ideia sutil de revolução, já desde o começo da modernidade. Por exemplo, vamos ver as pinturas impressionistas. Elas são lindas, elas têm pelas pinceladas, assim, a gente vê, por exemplo, a luz do sol passando por entre as folhas. E você olha um jogo de luz maravilhoso naquilo. Um artista ele tem um domínio técnico, ele tem uma construção da cena voltada para a beleza. Mas aquelas pinceladas, elas são como se fossem a obra inacabada. Porque as fases de uma pintura, né, a madeira na tela, elas, como da tinta a óleo, né, como que acontece? Primeiro as formas e por último o contorno. E os impressionistas não colocaram o contorno, ficaram só as impressões das figuras. Por isso eles foram rejeitados dos salões das belas artes de Paris, da Paris efervescente, da capital mundial da arte, e ouviram as críticas, né? Vocês só têm as impressões das pinturas, vocês não terminaram a obra. Aí eles levam aquilo como um elogio e dizem, então nós somos os impressionistas. E aí ficaram lá com o estilo. Mas a ideia já era, o que era? Era romper com uma técnica tradicional que levasse ao acabamento. Então a gente tem aqui o começo de uma revolução estética. E aí a gente chega nas colagens do cubismo. A gente chega, né, no Abapuru, a gente chega no Duchamp, na La Fontaine do Duchamp. Se você pega uma obra de arte moderna, aquilo às vezes é bastante confuso. Por mais que o autor tenha dado um nome para aquilo, a gente olha e tenta procurar onde está a realidade daquele nome que ele deu para a obra de arte, não é? Mas quando você pega uma obra clássica, pintor clássico, não é? Você olha e consegue ver além da imagem, não só aquilo que os seus olhos enxergam, mas aquilo que está atrás, né? Vamos dizer assim, a alma da obra de arte, você consegue perceber. A isso os artistas da antiguidade dedicavam, como eu disse, a sua vida para aprender a técnica de alinhar uma fechadura, por exemplo, assim como foram os artistas que criaram, os arquitetos, os engenheiros, os artistas plásticos que criaram, que construíram a Duomo di Milano, a Catedral de Milão. São 600 anos da construção daquela catedral. Então, provavelmente, gerações de família tiveram o profissional daquela família que instalava o vitral. Então, gerações continuaram. Se o precursor daquela linhagem, do especialista de vitrais, tivesse enterrado os seus talentos, hoje nós não teríamos a Duomo di Milano. O que Duchamp quis fazer? Ele quis romper, ele quis destruir, assim como a Semana de 22 quis romper, quis destruir, né? Justamente a academia.
porque para entrar na academia você tinha que ter talento. Então você relativiza o talento. Por isso que hoje é muito colocado a questão de que não se precisa ter talento para se fazer determinado tipo de arte. Eu fico imaginando quantos Ayrton Sennas existem, quantos Pavarottis. Imagina uma pessoa que recebeu o dom ou o talento e consegue se dedicar de uma forma correta, saudável para desenvolver aquela técnica. Por que muitos admitem que para cantar bem precisa ter talento, mas para pintar não precisa? Qualquer coisa é arte. Não, não é verdade. Você não pode comparar um risco num caderno com uma pincelada de Rembrandt, com um Rembrandt, com um Caravaggio. As coisas têm que ter o seu devido lugar, né? Não pode relativizar as coisas. Então a arte atual é totalmente relativista. Ela coloca o homem no centro de tudo. Mundo antigo e medieval se ressaltava o fato de que o ser humano não é o centro da realidade. Para que ele seja feliz, para que ele se realize, ele depende de realidades que estão externas a ele. Do alimento externo, da água externa e a alma também. Da beleza que vem de fora para dentro, da verdade que é aprendida de fora para dentro. Ou seja, o ser humano, ele precisa se colocar no seu lugar, na realidade. Ele é autor de muitas coisas, mas ele não é o autor de tudo. Mas a virada antropocêntrica do humanismo, do iluminismo, começaram a incutir paulatinamente, pouco a pouco, no decorrer de décadas, no decorrer dos anos, a seguinte ideia: o ser humano é o centro da realidade. A pessoa humana é o centro da sua própria existência. Seus sentimentos, suas mazelas. O homem é o centro, né? Diferente da arte conectada com bons valores, onde Deus é o centro das coisas. A gente tem as 3 virtudes teologais, né? Caridade, a fé e a esperança. Dessas 3, a maior é a caridade. Ajudar uma outra pessoa, ou você colocar em prática o amor, né? Você suprir a necessidade de uma outra pessoa, por amor. E essa rejeição das belas artes dentro dos museus, ela se repete na vida comum, porque as mesmas pessoas que rejeitam essas obras valiosas em técnica, em cultura, em materialidade, em poética, são as mesmas pessoas que rejeitam uma função da vida comum. São pessoas que geralmente tendem a uma desordem muito imparcial na vida comum. Por exemplo, não conseguem perceber os sinais, os símbolos de um relacionamento conjugal ou os símbolos de uma amizade com profundidade. Não conseguem servir a pessoa com quem convive, não conseguem ouvir, não conseguem aliviar uma dor dessa pessoa, que talvez é uma dor física, mas também às vezes é uma dor emocional, uma dor afetiva. Essa mesa que tem que estritamente não pode arranhar, não faz parte da criança, então essa falha da coordenação motora ou do lapidar, né, diante dos anos e do passar do tempo. Então, qual tipo de relação que a arquitetura tem com as pessoas hoje e que as pessoas têm com a arquitetura? Então, acho que essa ordem ela está confusa. Também, pessoalmente, acredito que aquela visão mais materialista, mais lacradora, palavra horrível, né? Mas aquela agenda que a gente conhece muito bem, né? O tal do woke culture, né? Nos Estados Unidos, que chegou aqui, isso bateu um certo limite, né? Então a gente está meio nauseado da música ruim, da história ruim, da propaganda apelativa
de empresa fomentando grupos radicais. Então isso até quem era mais materialistão, vamos dizer assim, meio que percebeu que a coisa está um pouco esquisita, meio feia, o que está acontecendo. E aí a hora que dá uma investigada no outro lado, descobre um mundo de formadores de opinião, de artistas e de filósofos, de escritores, muito bom. Eu sempre rezo antes de começar, né, qualquer sessão de pintura, para que Deus participe comigo, né, para que Ele esteja presente durante todo esse processo, para que eu possa ser conduzido por Ele para fazer o meu melhor. Então não é só pintar, não é só pegar tinta e pôr na tela. Além do artista precisar ter uma percepção aguçada da realidade visual, ele também precisa se conectar com Deus e deixar que Deus trabalhe através dele, né, para o próximo.